Olá, você já ouviu falar de John Rockefeller? John Rockefeller foi um dos homens mais ricos do mundo no começo do século XX. John Rockefeller era tão rico que ele começou a viver em prol do dinheiro. Com 21 anos de idade, ele construiu uma fortuna já de $1 milhão. Ele se tornou fanático por ganhar dinheiro. Tão fanático que a sua vida girava só em torno do dinheiro. Tudo que ele fazia, tudo que ele vivia era em prol de ganhar dinheiro. Estava envolvido com o trabalho diariamente, diuturnamente, e ele só pensava em bens materiais. Aos 52 anos de idade, John Rockefeller tinha uma fortuna avaliada em $900 milhões. No entanto, ele se tornou uma pessoa doente. Contraiu uma doença que fez com que ele perdesse todos os pelos de seu corpo. Emagrecido e apesar de ser dono de uma fortuna imensa, tudo que ele podia comer era um copo de iogurte e algumas bolachas de água e sal por dia. Nessa idade, John Rockefeller foi examinado por uma junta médica e um dos médicos disse para ele: Dr. John Rockefeller, o senhor só tem 6 meses de vida. Ao voltar para casa naquela noite, John Rockefeller pôs a cabeça no travesseiro e começou a pensar: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei? E a partir daí ele começou a distribuir a sua fortuna aos menos favorecidos. Ele financiou projetos de pesquisa, ele ajudou instituições de caridade, ele ajudou organizações filantrópicas. E a sua fortuna foi diminuindo significativamente. No entanto, aquele homem que deveria morrer com 52, 53 anos, ele só morreu com 92 anos de idade. Sua fortuna, no período da sua morte, foi avaliada em $25 milhões. Diminuiu de 900 milhões para $25 milhões. Mas John Rockefeller encontrou um novo significado para a sua vida. Há na Bíblia um texto que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Significa que não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Devemos prestar atenção nisso. Todos precisamos trabalhar, precisamos lutar no dia a dia para suprir as nossas necessidades básicas. E não é pecado, não é errado adquirir bens materiais. O que nós não podemos e não devemos fazer é estabelecer os bens materiais na nossa vida como nossa prioridade. O Mário Sérgio Cortella, num livro que se intitula Ética ou Vergonha na Cara, ele conta a história de uma maratona que ocorreu na Espanha, na cidade de Navarra. Essa corrida aconteceu no ano de 2012. Um corredor que estava para cruzar a linha de chegada, um corredor que tinha sido medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres, ele, um pouquinho antes de cruzar a linha de chegada, ele se distraiu com a plateia e começou a posar para fotos. O atleta que vinha em segundo lugar, ao ver que ele estava distraído, começou a gritar para ele, alertando-o que a corrida ainda não tinha acabado, que ele deveria correr para cruzar a linha de chegada. No entanto, esse corredor, ele não prestou atenção no que o segundo lugar estava dizendo. E aquele que vinha em segundo lugar, quando chegou perto dele, pegou e empurrou para que ele ultrapassasse em primeiro lugar, a linha de chegada. Diante desse ato, dessa atitude inusitada, muitos repórteres que estavam ali naquela ocasião, naquele evento, se aproximaram daquele atleta chamado Ivan Fernandes e lhe perguntaram: por que o senhor fez isso? Ao que ele, surpreso, respondeu: fiz o quê? O senhor poderia ter ganho a corrida, o senhor estava dentro das normas. Ele é que não percebeu que ainda não tinha cruzado a linha de chegada. Ivan Fernandes então disse aos repórteres: eu não poderia ganhar a corrida. Eu não poderia fazer com que ele perdesse a corrida. Afinal, como que eu ia contar para minha mãe
o que tinha acontecido. O meu título, a minha vitória, não ia trazer para mim nenhuma honra, nenhum mérito. Querido amigo, quando nós pensamos em algumas questões éticas nessa vida, nós nos deparamos com questões simples da vida e que é necessário que tomemos uma decisão. Quando falamos em questões éticas, se referindo à morte, a roubo, a coisas que realmente aparecem, coisas que são reportadas, que são publicadas pela mídia, é fácil julgar o que é ético e o que não é. No entanto, a ética está envolvida com tudo aquilo que consideramos certo ou errado. Tem coisas simples na vida que, aos olhos dos outros, poderiam ser coisas normais, poderiam ser coisas corretas. No entanto, a ética, ela vai muito além daquilo que aparece, daquilo que aparenta. Ética é sempre fazer aquilo que é certo, independente se aquilo que fazemos vai aparecer publicamente ou não. Grande abraço para você.